Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Cultura e informação, aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Estamos em estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevistas. Nesta semana e na próxima, nós estamos entrevistando membros da comunidade indígena que estudam aqui de diferentes etnias, com que objetivo dar visibilidade ao privilégio que nós temos aqui na UFSCar de conviver com pessoas de diferentes percepções culturais, diferentes trajetórias, enfim, de evidenciar que se diz o Dia do Índio, mas na verdade isso não é no singular. Há diferentes etnias, essas etnias são diferentes na cultura, não é? E o nosso objetivo é justamente evidenciar esta riqueza. Hoje nós estamos recebendo aqui a Roseli Braga, que é membro da etnia Omáguas Cambemba, da licenciatura em Química da Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, Roseli. Bom dia. A Roseli foi minha aluna em 2016, é isso? Isso. Roseli, a gente está fazendo a todas as etnias, tá? O que significa o dia 19 de abril, pensando para você como membro da etnia Omáguas Cambemba, tá? O que significa o dia 19? Esta data é uma data muito importante, porque a palavra índio para nós é muito forte, porque índio foi uma palavra que foi colocada para a gente aceitar, mas que nós não se identificamos, né? Até porque índio é um elemento da tabela periódica, e isso é muito forte, que nós não somos constituídos só apenas por número e nem por massa. Então esse dia significa uma palavra que os indígenas gostam de ser chamados, são os povos indígenas. É a maneira que nós gostamos de se identificar, porque índio é como se fosse um pejorativo para a gente, mas esta data, como todos os dias, para os indígenas das regiões desta nação, é muito forte, porque desde o ano de 1500 já existiam os indígenas no Brasil. Então, os nossos antepassados lutaram e temos desse DNA, essas gerações, tentando ainda preservar toda a cultura. A maioria das línguas foram perdidas, e principalmente falando do meu povo, nós fomos obrigados a língua, não falar, e foi um momento de muita resistência. Em 1600, por ali, aconteceu isso, quando conseguiram chegar na nossa região, e muitos de nós não estão na comunidade, está no Baixo Médio do Amazonas, no Ceará, em outros lugares que os povos teve que sair fugindo, resistência para não morrer, mas foi um povo que resistiu, não obedeceu, e nisso se perdeu mais de 7 mil. Beba, como há 15 anos atrás, ele já vinha andando como extinto, como através da minha avó, Clara, que faleceu com 96 anos, conseguiram resgatar que ainda havia falante e povos Omáguas Cambemba. E então, através de todo um processo burocrático e tudo, conseguiu resgatar ainda que esse povo, ainda dessa comunidade, ainda não havia se tá em extinção. Então, o dia do índio, dia 19 de abril, é um dia de resistência para nós, de luta, que não se acabou. É esse DNA que a gente carrega no Brasil. É desmistificar esse dia, quebrar esse paradigma que tem de preconceito, que os indígenas são atrasados, que os indígenas não têm sucesso, não têm capacidade de chegar nas maiores universidades. Um exemplo como da UFSCar, hoje ela é o maior
a única universidade que tem a maior quantidade nessa diversidade cultural, 42 povos indígenas. Nos 4 campos estamos com mais de 220 estudantes indígenas. E em São Carlos hoje tem 150 e nós temos 42 etnias e temos até hoje 23 formados e esse ano, se Deus quiser, terá 30 formados. Muita luta, é difícil porque da cultura e tudo, e não temos, às vezes tem algumas desistências por falta de adaptação, isso e tudo, mas eles continuam nas outras universidades. Claro. E é isso que o dia 19 representa. Essa resistência para continuar conservando, preservando e ser visibilizado na sociedade como qualquer outra comunidade. Perfeito. Eu te pergunto também o seguinte, na nossa primeira com o Apsiré Juruna, da etnia Chavante, ele falou a respeito da espiritualidade dos Chavantes. O Naldo falou da relação com a Mãe Terra, que é tucano, não é? E a relação com a natureza, com a floresta, enfim. Ontem nós recebemos aqui o Sabá, que é músico da graduação em música, aliás, um multi-instrumentista, e ele falou sobre a etnia Wanana e a questão do espírito, e nós pensamos isso associado à música como uma característica distintiva daquela etnia, tá? Então, eu te pergunto a respeito dos Omáguas Cambembe, o que esta etnia se distingue das demais? Quais são valores, as coisas importantes que fazem uma distinção? Porque o nosso objetivo é dar visibilidade à diferença das etnias. Tá? Para nós também não existe um índio, para nós existe comunidades indígenas, povos, distintas culturas, distintas percepções de mundo, distintas formas de interação. Então eu te pergunto, o que singulariza, na tua opinião, os Omáguas Cambembe? Bem, como eu falei, Omáguas, na época eles se diferenciavam muito quando os bandeirantes chegou à nossa região. Nós tivemos uma revitalização de etnia, como a outra, que é a maior etnia do estado do Amazonas hoje. Sim. Então, eles queriam muito os Omáguas, porque na época os Omáguas sabiam navegar os rios, conhecia as matas, e eles mesmos já construíam a louça cerâmica e as roupas deles, plantavam, fabricavam os calçãozinhos, eles não usavam as tanguinhas, eles já faziam a própria roupa. E a gente, uma característica muito forte nossa, a gente ainda tem do pajé, dos bezindeiros. Certo. Outra característica está também nas danças, nossa, na língua que foi resgatada. Nós temos 6 escolas já através da cacica nossa, que já foi a nossa cacica premiada pelo reitor do Maranhão, 2016. Ela estará com a gente amanhã aqui, ficará até dia 26. E então nós já o que está diferenciando, o nosso forte é esse resgate da língua, que já está como disciplina na escola. Perfeito. E demais características são as danças, essa louça, as culinárias, o peixe, que é muito forte, e também alguns músicos nós temos também que é muito forte na nossa etnia. Que os indígenas, a maioria, muitos têm esse dom da música. Isso. E você falou uma cacica, portanto é uma mulher, então. Isso, é a nossa cacica, Dona Ironilde. Ela é pedagoga cultural e especializada em educação indígena. Que lindo. Ela estará aqui, eu acredito que dia 23, eu não sei, foi agendado. Nós gostaríamos muito de conversar com ela, se houver tempo e oportunidade. Bom, Roseli, uma coisa que eu falo aqui e que eu acho muito interessante e que
até o momento, para mim, é comum em todas as etnias, tá? Todos falam a respeito de estudar, adquirirem esses conhecimentos, ao tempo que vocês também estão trazendo um conhecimento importante para nós, para muitos de nós, certo? E depois retornarem à comunidade ou à aldeia, conforme a expressão que se utilize, no sentido de difundir esse conhecimento, vocês têm uma dimensão do coletivo, da relação familiar, da relação com o grupo muito forte, muito unida, né? Ontem o Sabá falava que entre os sofrimentos da chegada é a que para vocês aqui é frio, e também a distância dos parentes, da família e tal. Então eu te pergunto, quais são os planos da Roseli ao concluir a tua licenciatura? Tu pretende seguir, cursar mestrado, ou vai retornar diretamente à tua comunidade? Quais são os teus projetos? O sonho é prosseguir, né? Uhum. Não sendo fiscal, mas eu sonho para onde alcançar, né? Unicamp, Santa Maria. Certo. Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Isso. Legal. São as universidades que eu almejo, mas tem projetos, claro, né? Eu pretendo chegar, se tudo der certo, Deus permite, o titular, né? Mas não depende de mim. E depende de mim, entre aspas, né? Claro. Saúde, vida. Se é vida, vai até onde der. Perfeito. E então, eu tenho projetos de nossa aldeia. Na maioria das aldeias, falta muitos profissionais indígenas, como físicos, químicos. Não temos engenheiros, muita falta, porque a maioria é saúde e educação. Certo. Então, eu, como licenciatura, eu posso seguir carreira de pesquisa ou de acadêmica. Perfeito. Mas com planos, né, com professores da universidade, da UEA, pessoas que criou alguns institutos, eles do meu povo, que já trabalha com esse professor da Inglaterra, que ele hoje é evolução da Universidade Estadual do Amazonas, e ele criou um instituto, ele é químico, formado em umas 3 graduações, mas é química. Ele queria muito fazer uma parceria com bolsa, entrar essa parceria e a gente fazer projetos para abrir algum programa assim de cursinho, algumas coisas, porque a exata ela é muito difícil já para os não indígenas, algumas disciplinas. Imagine para quem não vem com a base, com uma estrutura que nós não temos para chegar, e vai sempre dar uma desistência, são poucos que vão conseguir ter sucesso. Aí é um sonho que eu almejo muito, fazer esse projeto para minha comunidade indígena, nas biológicas, para preparar nos indígenas para as exatas, porque na educação nós temos muitos bons educadores na área humana, mas nós estamos com muito pouco em exatas e biológicas. Isso. Perfeito. Então esse é o meu sonho. Olha, e tem a nossa torcida total. Obrigada. Bom, eu te pediria, para nós encerrarmos, que tu deixasse aos nossos ouvintes uma mensagem. Em nome, né, das quase 300 e poucas etnias desta nação, quase 200 e pouca, pela perda, né, que tivemos já muito, e cada ano, então, ano passado perdemos só do Nordeste, com a liderança muito forte, Centro-Oeste também, Norte, Sudeste. Isso é muito triste, muito árduo, e que esse dia a nacionalidade brasileira não lembre só esse dia dos povos indígenas, mas que eles olhem os povos indígenas como um dia, e que possam nos apoiar, possam abrir as portas, possam fazer essa ponte conosco cada dia, porque nós precisamos de apoio, porque só entre a gente não tem como conseguir. Perfeito.
Muito bem, nós estamos encerrando a entrevista desse dia. Recebemos hoje, com muita alegria, a Roseli Braga, aluna da Universidade Federal de São Carlos, da licenciatura em Química, da etnia Omaguas Cambembe. Não é um ser humano como todos nós, como todos os que nos escutam e acompanham, não é? E neste dia 19 de abril, que ele é consagrado à consciência do outro, um outro significativo, que são os nossos irmãos nativos desta terra, tribos que já estavam, coletivos que já estavam aqui antes. Desejamos a todas e todas um excelente dia e até amanhã com mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevista. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.